Toda a cura que Jesus fazia no momento em que ele andava como um homem pela terra, ele nunca fez a ação, ele fez a palavra. O que isso coloca a gente entendendo, no caso do Iron? Quando a pessoa vê a mensagem bíblica de cura, ela vai entender o que eu vou dizer agora. A parte dele está feita, e está feita faz bastante tempo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Meu Cérebro e Eu. Que bom que você está aqui de novo, ou que bom que você está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo. Nossa missão é muito importante, a gente espera que você goste bastante e faça parte dessa missão junto com a gente. Oi, Julie. Oi, João. Sejam bem-vindos. Bem, obrigado. Oi, prazer enorme estar aqui de novo, ainda mais com essa pessoa convidada tão especial na nossa história, né, João Marcelo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra para mim, a gente já se conhece por mensagens anteriores, é uma alegria poder falar com você nesse canal, sou muito fã. Bom, gente, vocês estão vendo aí que estamos novamente em três, nós estamos numa série aqui de fazer entrevistas com pessoas que fizeram parte, fazem parte ainda da história da Julie, do Iron, da família deles, e hoje nós temos o João Marcelo. Obrigada novamente, João, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje. Vai ser uma conversa muito bacana. Você já viu aí pelo título do vídeo, nós estamos falando hoje sobre a mensagem bíblica da cura. Agora, antes de a gente falar sobre isso, Julie, conta pra gente como você conheceu o João Marcelo, porque ele é importante aí na sua caminhada. No primeiro ano do Iron, depois que tudo aconteceu, o dia do nosso maior trauma, que foi o parto, a gente ficou morando no hospital por mais ou menos quase um ano. E nesse quase um ano, a gente até já comentou sobre isso em outros vídeos, a gente ia muito sedento em busca de tratamentos e alternativas. E mesmo no hospital, eu era uma pessoa que não media esforços nem limites para já ir levando algumas coisas pro Iron mesmo dentro do hospital. Então, tudo que desse pra gente levar dentro da bolsa ou tentar ir aplicando mesmo ele estando internado, a gente já ia fazendo. E um dos tratamentos que a gente tinha ficado sabendo é um tratamento que a gente vai acabar falando eventualmente em algum outro vídeo. E aí, quem foi levar esse tratamento pra gente foi o Guilherme, que é também conhecido do João Marcelo, e é o pai de um amiguinho do Iron, o Arthur, que também tem uma lesão cerebral. O Guilherme é uma pessoa que sempre também nos inspirou muito, eles são pais muito dedicados, que têm muita fé em Deus, sempre procuraram também fazer de tudo pelo Arthur. E aí ele, então, trouxe até nós, no hospital, o PLR e o Aquera, que é um tratamento específico que daria pra gente ir aplicando as sessões mesmo no hospital. A gente pagava um aluguel mensal e ia fazendo as aplicações no Iron. E aí, no dia tão esperado que ele veio trazer o aparelho, junto com o aparelho, ele me trouxe umas folhas xerocadas e estava escrito lá, mensagem bíblica de cura. Ele entregou para mim e ele falou assim, Júlia, eu vou te entregar uma coisa que foi muito importante na minha vida, na vida da minha esposa, na vida do Arthur, e eu espero que possa fazer diferença na vida de vocês também. Então, quando você tiver um tempo, lê com calma e eu espero que possa ter o mesmo significado que teve pra gente. E aí eu agradeci, guardei aquelas folhas ali, mas já fiquei ansiosa para ler, para saber do que se tratava. E eu lembro que a gente estava justo numa fase onde era um ponto decisivo na nossa vida, minha e do Isaac. Quando acontece alguma coisa muito ruim na tua vida, existem alguns momentos que você começa a se perguntar, se Deus está aqui, tão perto da gente, por que tudo isso acontece? E nessa que a gente começou a se perguntar, ficou bem claro na nossa frente dois caminhos que a gente poderia seguir. Negar tudo que a gente acreditava até ali e falar assim, não é possível que Deus permita que isso aconteça dessa forma com uma criança inocente, no caso do Iron. E o outro caminho que a gente tinha a opção de seguir era o seguinte, se jogar totalmente nas cordas da fé, sem ter o chão embaixo. E aí, nesse momento dessa escolha, eu lembro que a gente estava muito sedento, buscando, lendo muito, orando muito. E aí, naquela noite, então, depois das luzes apagadas, porque tinha outro paciente no quarto, também eu acendi a lanterna do meu celular e comecei a ler durante a madrugada toda. E aí eu li todas as folhas que ele me deu e ainda tinha lá o site da mensagem bíblica de cura. Aí eu fui ler o site inteiro e aí eu peguei um caderno e comecei a anotar, porque era muita informação, muito texto bíblico, muita explicação, muita coisa. E ao mesmo tempo eu ia fazendo as orações que a mensagem bíblica de cura vai falando pra gente ir fazendo com Deus. E aí eu ia entregando tudo isso pra Deus e doida pra contar pro Isaac, porque nessa época a gente não podia ficar junto, só podia um acompanhante
com o Ayran. E aí eu fiquei tão extasiada que no outro dia eu já compartilhei a mensagem, mesmo antes de saber o que eu ia fazer com ela, eu compartilhei com uma amiga minha que também estava internada há mais ou menos um ano no hospital, na mesma situação que a gente, a Thay, a mãe da Maju, e eu passei para ela a mesma mensagem que o Guilherme falou para mim, que tinha feito diferença para mim, que era para ela ler junto comigo. Eu não sabia ainda o que eu ia fazer sobre isso, mas que tinha sido muito importante para mim. E estava ansiosa para conversar com o Isaac sobre isso. Agora que eu dei esse início, o que era que tinha escrito nessas folhas, nessa mensagem bíblica de cura que me deixou tão extasiada nesse momento tão importante da nossa vida e que nos ajudou a tomar essa decisão de a gente realmente pular nas cordas da fé. Então, vai lá, João Marcelo. Antes de ele começar a falar isso, eu quero que ele se apresente. Quem é você? Qual é a sua profissão? O que você faz no seu dia a dia? É sempre importante começar dizendo aquilo que eu não sou. Eu não sou escolhido de Deus, eu não sou especial. Deus não escuta uma oração minha mais do que escuta a sua. Eu levo a mensagem bíblica de cura igual vocês. Quem sabe você que está assistindo conhece alguém que está doente, e infelizmente todo mundo conhece alguém que está doente e não possa ser a próxima pessoa. Eu, na minha vida normal, sou publicitário. Tenho quase 50 anos, eu sou publicitário há bem mais de 30, e nutricionista. Eu não tenho religião, não sou frequentador de nenhuma igreja, apesar de ter amigos em todas elas. Quando a gente fala mensagem bíblica de cura, também não é para excluir as pessoas que não têm na Bíblia uma coisa sagrada. As religiões cristãs todas entendem a Bíblia como livro sagrado, e as outras pessoas entendem a Bíblia como um bom registro histórico. A presença de Jesus na Terra mudou tanto a humanidade que o nosso calendário é antes e depois de Cristo. Então, o único trabalho que eu faço é levar uma mensagem que pode ativar a própria fé da pessoa que está doente ou que tem alguém doente perto dela. Eu tenho a alegria de, às vezes, visitar alguém no hospital, na casa de alguém e compartilhar pessoalmente. Existe um vídeo gravado na internet que não fala de dinheiro, que não fala de religião, que não tem propaganda, onde é mais ou menos assim, eu na frente de uma câmera contando a mensagem. Existe essa mensagem escrita em 90 idiomas. Claro que foi o Google que traduziu, não fui eu. A gente põe os links depois, né? Todos aqui. E existem pessoas que tiram um xerox da mensagem e levam esse xerox. Quando a pessoa fica doente, tudo é colocado à prova. É a hora da verdade. Eu já vi pessoas dizendo, eu nunca fui atrás de Deus, eu nunca tive fé, eu nunca fiz uma oração, e agora que eu preciso, eu vou ser uma pessoa interesseira de procurar Deus. E esse coração bom já mostra o quanto a pessoa está preparada para receber. Nas religiões, todo mundo fala em cura. E a pessoa tem uma religião que fala de cura. E aí acontece o que aconteceu com você, Julie. Diante de um desafio, por que não está funcionando? E respondendo essa pergunta, eu consigo explicar o que é a mensagem bíblica de cura. Todas as religiões têm a tendência de pedir para Deus curar. Então a gente faz um ritual, uma oração, uma promessa, e a gente pede para Deus curar. A gente diz assim, Deus, tal pessoa está doente, como se ele não estivesse vendo. Deus, por favor, cura essa pessoa. Eu também comecei assim. Um amigo ficou doente de câncer no pâncreas, que é a top incurável das doenças. É uma sentença de morte. Hoje eu conheço várias pessoas curadas de câncer no pâncreas que tiveram isso pela própria fé. A fé não nega a medicina, lembra disso. Fanático religioso, se eu tenho fé eu não vou tomar remédio, se eu tenho fé eu não vou no médico, não faça isso de jeito nenhum. Deus deu a inteligência e os médicos usam essa inteligência para criar coisas a favor da vida. Se ele vai acionar alguém para curar você, é alguém que estudou para isso. Porém, Deus não tem só o médico para usar. A medicina vai evoluindo. Um dia a medicina não curou resfriado. Hoje a medicina não cura Covid, para localizar na história o momento que a gente está fazendo essa entrevista. Quando o médico fala não dá, você olha para ele como autoridade que ele é, ou você olha para o seu pai e diz, pai, o senhor vai ter que usar outro recurso, porque o médico diz que não dá.
Uma postura de coração, né? Teve um vídeo pra trás aí que a Julie falou uma frase que foi muito interessante, que eu acho que cabe agora também, que quando um profissional fala pra ela que ele não pode fazer nada pelo filho dela, ela entende que aquele profissional está falando sobre uma limitação dele e não sobre uma limitação do Iron. Então, acho Perfeito. que o profissional está falando sobre a limitação dele, não sobre a limitação de um Deus que pode fazer qualquer coisa. Exatamente isso. Deus tem outras coisas para usar, mas está usando muito aquele médico, porque mesmo na limitação dele, ele pode ter chegado até um certo ponto e dali para frente ele devia dizer, olha, eu não consigo mais que isso. A ciência ainda não criou soluções a partir disso. Mas o que acontece? Esse Deus Todo-Poderoso é o nosso papai. Já pensou você precisando de um remédio e seu papai com remédio no bolso? Quantas vezes você precisa pedir para ele te dar o remédio? Deus é nosso pai. E como é que a gente entende o que Deus pensa quando olha para a gente? Olha para um filho seu. É isso que ele pensa. O que Deus está pensando olhando para essa pessoa doente, que pode ser você mesmo que está assistindo, talvez. Um pai vendo um filho doente. E aí a gente ora assim, Deus, por favor, me cura essa pessoa que está doente. Um pai já quer curar uma filha ou um filho que está doente sem precisar do pedido. Vamos fazer uma corrente de oração, vamos juntar um monte de gente para pedir para Deus curar? Já pensou você juntar os seus amigos para ir pedir para o seu pai te dar o remédio? É legal pela união da fé, mas tentar convencer Deus pelo cansaço ou pela quantidade de assinaturas no abaixo-assinado não faz sentido. Isso que você está falando aí, eu lembro que na hora que eu li, a primeira coisa que eu tive que admitir foi que você falou, o amor do pai pelo filho. Eu tinha o Iron como meu filho, mas em primeiro lugar eu tive que admitir que Deus ama o Iron mais do que eu amo. Se você daria o remédio, imagina ele. Exatamente. E uma outra coisa importante lembrar é que a gente não pode comprar um milagre de cura. Se Deus faz um milagre e cura uma pessoa, isso é um presente de pai para filho. Quando um pai dá um presente para o filho, quem paga o presente? O pai. Então a gente está aí pagando promessa, tem gente até que cobra, né, para isso, não faz sentido. A mensagem bíblica de cura é uma mensagem que tem origem na Bíblia, naquilo que as pessoas falavam sobre os milagres que Jesus fez em carne, né, andando aqui na terra e que hoje ele faz em espírito, mas é uma mensagem que chega para você sem falar em dinheiro. Tem muita gente que fala assim, será que você merece a cura? Não, você não merece. Quando você vê a mensagem bíblica de cura e entender o que Deus teve que fazer para te curar, você vai entender que não há nada no mundo que você possa fazer para que Deus fosse um devedor seu. É amor incondicional de pai por uma filha, por um filho. Imagina você com um bebê de 1 mês no colo. Por que você ama sua filha ou seu filho? Ele não fez nada para você. Não te deu uma alegria, não falou te amo, não sorriu para você. Ele fez xixi em você. Por que você ama ele? Porque você é pai, porque você é mãe. A gente diante de Deus é essa coisinha pequenininha. Tudo que a gente sabe não conta nada. Tudo que a gente tem não vale nada. E essa lição de humildade, para muita gente, é mais difícil do que tirar a chave do carro e entregar na mão de alguém. Do que pagar uma promessa ou pagar por uma oração. Às vezes as pessoas mais humildes, elas estão acostumadas a não ter nada e ela chega diante de Deus sem nada. E as pessoas que têm um pouco mais, muitas vezes, têm uma dificuldade maior para abrir mão disso tudo que ela pensa que ela é. Na nossa vida, no trabalho, você tem que ser melhor. No esporte, você tem que ser melhor que todo mundo para vencer. Mas diante de Deus, é o contrário de tudo que você aprendeu. Eu tenho um amigo que falou para mim assim, por que Jesus não veio no dia de hoje sendo o cara mais influente da internet? E ele veio naquela época sendo a pessoa mais pobre, ele escolheu vir no último grau da humildade, justamente para mostrar isso. Mas então você tem que ser humilde para ter Deus? Você tem que deixar de ganhar dinheiro? Você tem que deixar de lutar? Não, você tem que fazer isso no seu coração. É um grande desafio, é uma vida dupla. No trabalho eu tenho que ser o melhor, eu sou publicitário, imagina a competitividade no meu ambiente de trabalho. Diante de Deus, o que eu sei não é nada, o que eu tenho não é nada, eu tenho uma coisa, eu sou teu filho. Eu vivo ouvindo que o conhecimento, na verdade, liberta, mas ao mesmo tempo, quanto mais a gente acha que é conhecedor, mais coisas a gente tem que desconstruir perante Deus para se jogar totalmente nas cordas da fé. E eu senti muito isso, essa
que você falou, que às vezes uma pessoa, quando tá num estado mais humilde, ela tem muito mais facilidade de aceitar e receber do que a gente que construiu tanta coisa, tanta hipótese, tanta coisa que a gente tem que desconstruir para se colocar puro e limpo, igual você cita na mensagem bíblica de cura, como uma criança, né? Sem se preocupar com o almoço. A criança brinca o dia inteiro, você fala, e ela não se preocupa se ao meio-dia o pai e a mãe vão trazer a comida para casa. Ela não tá nem pensando nisso. Quando eu li isso, é porque a gente fica tentando controlar tudo. E você se abster desse controle é muito difícil, você tem que se desconstruir, literalmente. Então é uma coisa que eu lutei no dia que eu li a mensagem e luto até hoje. Eu também. Confiança, né? Confiança é isso. Confiança. Só que na minha vida profissional não posso ser assim. Eu tenho que entender, gerenciar, vencer, dominar. E diante de Deus, não. Agora eu quero que você conte pra gente qual foi o seu primeiro contato. Por que você entrou em contato com essa mensagem bíblica de cura? A mensagem bíblica de cura, ela conta para as pessoas como funciona o milagre de cura. A história original, a criação dela veio disso. Esse amigo doente e eu fazendo aquelas orações. Deus, o meu amigo está doente, como se Deus não estivesse vendo. Deus, por favor, cura ele. Ele é bonzinho, ele acabou de ficar noivo, ele nunca fez mal para ninguém. Quem que nunca fez uma oração assim? Aí passava 2 dias, não vinha a notícia da cura. Deus, o Senhor não curou ele ainda, muda de ideia, Deus, por favor, muda de ideia e resolve curar ele. E eu orava assim e não via nada acontecendo. E aí eu pensei assim, se existe milagre de cura, existe para todo mundo. Um pai tem 10 filhos, os 10 estão com sede. Ele dá o copo de água para o escolhido e deixa os outros 9 com sede? Claro que não. E olha que loucura, eu entrei atrás de entender como funciona o milagre de cura. Qual é a metodologia, qual é o caminho, já que todos são iguais diante de Deus, que qualquer pessoa possa fazer e receber, sem olhar para o nome da doença, porque a doença é classificada pela medicina assim, curável, incurável, operável, não operável. E isso fica mudando. Você leva um diagnóstico para 3 médicos, os 3 não concordam com a mesma opinião, porque aquilo vai mudando. Um já teve acesso a um estudo, tem um remédio que pode servir. A gente está vendo isso na televisão ao vivo com essa história da Covid. É muito importante que a gente mantenha um foco no nosso papai o tempo inteiro. A mensagem bíblica de cura vai te contar como funciona isso. Eu entendo, se você tem ressalva em relação à Bíblia, o que você pensa. A Bíblia foi um livro escrito em outra linguagem, uma linguagem muito antiga. E tem muita coisa que nem tem tradução. Muitas vezes a tradução é impossível. Imagina o seguinte, eu gravo uma mensagem agora dizendo o seguinte, eu mandei um WhatsApp para a Julie e a gente combinou dela me mandar um link por e-mail para a gente abrir o Zoom e fazer uma live. Aí eu pego isso e jogo 100 anos atrás. A questão não é de tradução, tem conceitos que nem existiam. Então a Bíblia passa por isso. Eu falo para o meu filho hoje que é pequeno de coisas que eu conheci quando eu era pequeno, ele não conhece. Então não é só o erro de tradução do hebraico, do aramaico, do grego para o português, mas mesmo assim é a melhor narração do que aconteceu quando Jesus estava aqui, por quem viu ele aqui, por quem conversou com ele, por quem andou com ele. A Bíblia é a nossa melhor fonte de referência. A Bíblia ensina o caminho para quem precisa de um milagre de cura. E aí você tem o acesso pela fé a isso, pela fé, porque são coisas que não estão mais aqui disponíveis para os nossos olhos verem. Para você que está assistindo, existe um vídeo gravado hoje no YouTube com a mensagem inteira, mas a mensagem bíblica de cura, ela começa tirando dúvidas como a gente estava conversando aqui antes. Será que Deus está me ensinando uma lição com essa doença? Será que Deus está me punindo por algo errado que eu fiz e quem não fez alguma coisa de errado? E a gente responde essas perguntas de uma forma que não é porque tal religião acredita assim, é pela sua inteligência. Você vai ouvir a mensagem bíblica de cura com o seu discernimento do que é certo e do que é errado. Creia nisso porque aquele cara que deu a entrevista está falando. Não, entende a construção da lógica, vê se isso faz sentido. Se isso fizer sentido para você, a gente crê junto com você. Então, se você nesse momento precisa de cura, se nesse momento você quer entender o que é isso, ou se você tem curiosidade de saber que mensagem é essa, procura o link da mensagem bíblica de cura e assiste. Bom, aí você contou pra gente essa história do seu amigo, você estava orando de forma errada, e como que você encontrou a forma correta de orar? De madrugada, lendo, estudando, procurando Bíblia, livros de grandes heróis de cura, eu entendi como funciona. É muito delicado falar isso, porque é assim,
Eu não sou dessas pessoas que diz assim, Deus me escolheu e colocou a mensagem bíblica de cura na minha cabeça como se eu fosse alguém especial e tivesse escolhido para isso. Se você assistir a mensagem bíblica de cura, eu conto a minha história lá e penso uma pessoa que não seria escolhida para nada de Deus. Se eu fosse consertado, já estava bom demais para mim. Mas eu também não ouso dizer que fui eu que criei isso. Então é uma compilação, é uma junção de coisas que a Bíblia ensina, sempre vendo da forma mais simples possível. Deus é o nosso papai, o papai que quer cuidar do filho, que quer ensinar o filho, que quer o melhor para o filho, que quer curar o filho quando está doente. Olhar para Deus assim te abre um novo caminho. A primeira vez que eu fui levar essa mensagem foi para esse amigo, que eu já estava buscando isso por causa dele. E funcionou, ele ficou curado. Ele era ateu daqueles que falam assim, se Deus existisse, isso não tinha acontecido comigo. E quando ele entendeu coisas que a mensagem bíblica de cura explica, inclusive sobre isso, ele realmente ficou curado. E eu fiquei mais chocado que ele. E eu comecei a procurar doente. Eu morava do lado da Beneficência Portuguesa, hospital importante de São Paulo. Eu ia de madrugada para a Beneficência Portuguesa procurar alguém chorando pelos corredores. Você tá bem? Não tô. O que aconteceu? Você sabia que você pode aprender como funciona o milagre de cura? E a pessoa precisando conversar com alguém, eu repetia aquela mesma mensagem. E começou a acontecer, pessoas sendo curadas. Sempre pela própria fé. Ela crê e ela é curada. Eu lembro que numa dessas primeiras pessoas, uma criança tinha nascido com metade do coração. E ela vomitava 10 vezes por dia. A mãe estava morando nos corredores do hospital, a criança internada, e ela lavava a roupa na pia do banheiro do hospital. Como eu era vizinho, a minha esposa falou, não, traz a roupa para a gente lavar em casa. Vem almoçar com a gente, você está passando fome. E ela ouviu a mensagem na primeira noite. E ela falou, não, eu tenho certeza que ele vai ser curado, mas você não quer dormir na nossa casa? Não, eu vou ficar do lado dele. Ele não vomitou nenhuma vez naquela noite e teve alta 2 dias depois, todos os medidores médicos de saturação, de batimento cardíaco funcionando normal. O que aconteceu? Aquela metade do coração deu conta de bater como precisava. Não é espetáculo, não é essa explicação. E eu ficando fascinado, meu Deus, funcionou. Meus amigos dizendo, você virou um charlatão. E eu dizendo, mas tá aqui o exame médico mostrando que o câncer sumiu, e as coisas foram acontecendo, isso faz uns 6 ou 7 anos. Hoje já tem centenas e centenas de histórias confirmadas, mostrando que realmente a cura aconteceu. Não fui eu não fiz nada, eu levei a mensagem bíblica de cura, e a pessoa recebeu, e aí ela acreditou, então eu sou um super-herói que conta o caminho. Eu entendo a minha responsabilidade por ter sido o primeiro, mas, por exemplo, no seu caso, Julie, foi o Guilherme que levou. No caso da sua amiga, foi você que levou. No caso de quem, eventualmente, assistindo essa entrevista, clica no link e recebe a mensagem, foram vocês que levaram, foi esse canal. Então é como uma corrente, não uma corrente para convencer Deus a fazer alguma coisa, mas uma corrente para que o amor se espalhe. É tão simples. Deus manda a doença para você aprender uma lição. Deus está esperando o tempo dele para curar você. A mensagem bíblica de cura, logo no começo, ela diz o seguinte, olha para um filho seu. O seu filho precisa aprender lições. O seu filho precisa ser corrigido ou até castigado por algo de errado que ele fez. Você gosta que seu filho converse bastante com você? Você gosta que seu filho vá na sua casa te visitar? Sim. Você mandaria uma doença para um filho ou uma filha sua para que ele fizesse isso? Você ia preferir um filho doente em casa com você do que saudável na rua com os amigos sem te visitar? Claro que não. Mas a gente acredita que Deus manda doença para ensinar uma lição. A gente acredita que Deus manda doença para você ir na casa dele, no caso de quem não vai a uma igreja e acha que deveria ir, para orar ou rezar mais, que seria conversar com ele. E a Bíblia, ela entra na mensagem bíblica de cura de um jeito totalmente não religioso. Então, por exemplo, nesse caso que a gente está falando, você percebe que Deus não mandou a doença para te castigar ou para te ensinar uma lição, porque Deus
é seu pai e nenhum pai faria isso com um filho, aí a gente usa a Bíblia para citar, por exemplo, um versículo que diz assim: se nós que somos maus queremos o melhor para os nossos filhos, o que dirá de Deus que é bom? Como você lembrou, né, Júlio? Um filho que pedisse um pão, que pai daria uma cobra? Então, se eu que sou cheio de defeito, se eu visse meu filho doente e ele tivesse feito uma coisa errada, eu até podia deixar ele de castigo, mas primeiro eu dava o remédio. Como é que a gente pode acreditar que Deus tenha na vontade dele enviar uma doença para te ensinar uma lição, para te punir por alguma coisa? E a gente vai entendendo dessa forma até chegar num ponto. Como é exatamente que funciona o milagre de cura? Qual é exatamente a oração que você faz e acessa isso? É bem mais fácil do que a gente pensa, é bem mais simples, não te exige ir a algum lugar, mudar de religião, pagar nada para ninguém, é uma coisinha que acontece no seu coração. Eu conto a minha história na mensagem bíblica de cura e a gente conclui mostrando para cada pessoa tamanho que é esse amor de Deus, a ponto de você entender que ele até pagou um preço muito grande para que você possa ter uma cura agora. E aí você entende, essa palavra entra no seu cérebro, você pensa, você raciocina, se isso faz sentido para você. Se isso fizer sentido para você, é você que abre a porta do seu coração para aquela mensagem entrar e no seu coração acontece o que a gente chama de milagre de cura, que pode incluir um médico abençoado ter uma ideia nova, descobrir um novo remédio, ou até mesmo essas situações extremas aonde o câncer some. Quando você estava falando aí, eu fiquei pensando e aplicando as coisas para o Iron. Desde o início a gente tentava realizar isso na cabeça, tá? Mas o câncer ele precisa sumir, igual você falou. No caso do Iron, que teve uma lesão cerebral grave e perdeu grande parte da massa cefálica, o cérebro precisa aparecer. E a gente ficava pensando, mas e como Deus vai fazer isso? Ó, a gente querendo saber como que Deus vai fazer. E ele não tem problema nenhum em fazer isso. Se a gente acredita na Bíblia e até na própria mensagem bíblica, que Deus do nada, a palavra dele fazia as coisas surgirem. Sim. E aí a gente pensando, a gente pensava assim, tá, mas será que na Bíblia, em todo o relato bíblico, existiu algum milagre parecido com o milagre que a gente precisa? E eu falava, será que tem algum caso, assim, que seria parecido com o Iron? O Iron ficou uns 50 minutos sem oxigênio e perdeu-se neurônios por conta disso. E aí eu demorei para chegar a alguma conclusão, mas pensando, eu lembrei de uma história, não que Deus precisasse ter feito antes para ele conseguir fazer agora, mas a gente que fica tentando se basear em alguma outra experiência. E aí eu lembrei de Lázaro. Lázaro estava morto já há 3 dias, imagina o tamanho da lesão cerebral. O que tinha sobrado? Exatamente. No cérebro de Lázaro. Quando Jesus falou assim, vem pra fora, que ele já estava até cheirando mal, ele teve que regenerar tudo de novo. Ele teve que dar novamente a vida e colocar novamente neurônios frescos. E ele veio perfeito, ele não veio já deteriorando pra fora. Então a gente ficou feliz, assim, encantado em ver que realmente Deus já fez, ele não tem problema nenhum em repetir. E outra coisa que você falou aí dos exames, que eu lembro que fez muita diferença também na nossa jornada, quando a gente leu a mensagem bíblica de cura, nos 5, 6 meses de vida do Iron, ele nunca tinha feito uma tomografia. A gente sabia que era grave porque ele tinha perdido praticamente todos os movimentos e pelo quadro em si a gente sabia que era uma lesão muito grave, mas a gente nunca tinha visto uma imagem de como era esse cérebro. E antes do exame a gente ficou apreensivo e eu lembro que tem uma parte da mensagem bíblica de cura que você fala muito nisso. A partir do momento que você abriu seu coração para Deus, para aceitar essa mensagem bíblica de cura e para ativar a sua fé, você acredita que Deus fez e pronto. E não é algo que você vê que vai desmentir algo que você não vê. Então, aí você falou de alguns exemplos na mensagem bíblica de cura de pessoas que mesmo o exame ainda não vindo 100%, a pessoa continuou crendo. E eu lembro que você falou sobre isso na mensagem. Daí a gente foi se preparando, a gente pensou, 2 coisas podem acontecer. Esse exame pode nos surpreender e vir uma coisa que a gente não esperava, e pode vir um exame negativo. E a gente tem que estar preparado e pedir a Deus que nos encha de fé para que, independente do resultado desse exame, nada mude no nosso coração. Para que a gente não retroceda nesse caminho da cura. E aí eu lembro que quando chegou o resultado do exame da tomografia, que era a primeira que ele tinha feito na vida, a doutora chegou com o exame e falou, Júlio, o exame já tá pronto, mas eu quero conversar em algum momento sozinha com você, em que você esteja bem calma. Já entendi, né? Não ajudou. Aí eu falei, não, doutora, pode falar agora. Como eu já tinha orado e já tava não tranquila, porque isso mexe com a gente, mas eu já sabia qual era o caminho que eu tinha escolhido trilhar, eu falei assim, não, pode mostrar agora. Ela, mas eu
eu tô com um pouco de receio. Ela falou, eu falei assim, fica tranquila, que eu tô preparada, eu falei pra ela. E aí ela me abraçou primeiro. Quando ela mostrou, realmente era uma imagem muito forte. A tomo do Iron tinha ficado tudo escuro no meio, que o escuro é quando preenche de líquido. Que tinha mesmo massa cefálica, era só uma casquinha bem fininha em volta, perto do crânio, que era a única coisa que tinha sobrado. E ela usou a expressão de que parecia como se fosse uma casquinha de ovo, que era o que tinha sobrado do cérebro. E aí, naquele momento, veio toda uma emoção, assim, porque é difícil, né, a gente se conter, mas ao mesmo tempo veio muito forte a mensagem que eu tinha recebido, e isso me manteve de pé naquele momento. E foi quando eu falei, fica tranquila, doutora, não é esse exame que vai definir o futuro do meu filho. Não tem problema. Pode me entregar o exame, vou mostrar pro meu marido também, tá tudo bem, fica tranquila. Tem certeza? Me abraçou de novo, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. E aí contei por Isaac, a gente orou juntos e a gente recebeu esse exame dessa forma. Independente do que estivesse ali na imagem, eu não queria saber o que Deus ia fazer. Se Deus ia fazer o Iron ficar bem, mesmo sem cérebro, porque ele pode fazer isso, tudo funcionar mesmo sem estar ali o cérebro, ou reconstruir o cérebro pra gente um dia poder ver de novo ali na imagem o cérebro, mas não importava mais, eu tinha certeza de que ele ia fazer, então foi mais um passinho. Quem pode estar assistindo o vídeo pode se perguntar, né, mas o Iron não tá andando, não tá falando, o que aconteceu, vocês não acreditaram o suficiente? Eu acho que existem coisas que são maiores do que nós, mas quando eu fui lendo todo o material da mensagem de cura, teve um material, eu não vou lembrar exatamente o título, que mexeu muito comigo e eu creio que seja o tipo de cura que tem acontecido aqui em casa, que é alguns motivos pelos quais a gente possa não abrir o coração por inteiro. E a gente precisa quebrar cada uma dessas barreiras para que o milagre de cura chegue por completo. Eu entendi que Deus não quer curar só o Iron. Eu entendi que Deus precisa curar a nossa família por completo. E por que eu entendi isso? Porque, na verdade, o Iron, ele tá numa situação de fragilidade, ele ainda é uma criança, é puro e tudo mais, que nada impede o milagre de Deus acontecer. Eu entendi, entrando em contato com a mensagem bíblica de cura, que muitas vezes a gente ainda coloca barreiras dentro do nosso coração e que a gente precisa colocar essas barreiras de lado. Então, o conhecimento pode ser uma delas, que a gente acaba construindo muitas coisas e desconstruir é difícil. Uma coisa que eu percebi muito forte em mim e que eu tenho tido dificuldade em trabalhar é a autossuficiência. Então, eu sou uma pessoa que nunca gostei de depender de ninguém. E aí tem uma oração que eu escrevi no meu caderno de oração, também no período de hospital, que eu escrevi isso para Deus. Falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor haja, mas ao mesmo tempo eu não quero depender de ti. Eu não quero depender de ninguém, eu não quero pedir para ti, não quero ser pedinte. A gente quer ser autossuficiente. E é uma característica minha que impede Deus de agir. E nesse dia eu entendi isso e entreguei isso para Deus também, mais uma vez, essa minha autossuficiência. Porque ele realmente quer que a gente dependa dele. Ele sente prazer nessa dependência. E a gente pensa justo o contrário. Eu não quero ficar incomodando nessa dependência, eu vou incomodar Deus. E eu sempre tive muito essa sensação. E é justo o contrário. O prazer que ele tem que a gente dependa, entregue todos os aspectos da nossa vida a ele e abra o coração por completo, puro como uma criança mesmo, para que a gente possa receber. E a família toda possa ser restaurada e o Iron, com certeza, junto com a gente, sabe? Eu imagino uma restauração em grupo que Deus está fazendo aqui em casa. É, exatamente. Eu acredito assim também. Você imagina assim, você diz pro seu filho, filho, pinta o teto de azul. Só que seu filho é baixinho, não alcança no teto. E aí ele fala, deixa comigo. Aí coloca 3 cadeiras, uma em cima da outra, sobe lá e começa a pintar, a cadeira balançando, não sabe se cai ou não cai. Ele impediu você de ajudar, porque ele falou, deixa comigo, eu faço do meu jeito. E se ele virar para você e disser, mamãe, eu sou baixo, eu não alcanço no teto. Você pode me ajudar, mas você põe ele nas tuas costas e ajuda ele. Então, diante de Deus, é a mesma coisa, né? Pai, deixa comigo. A gente fala tanto deixa comigo para ele. Esse exemplo tanto. Que eu sei que é uma metáfora, mas ele foi literal na minha vida. Teve um momento no hospital que eu tava tão exausta de procurar tantos tratamentos e de orar tanto e não ver nada acontecer, que eu falei literalmente isso pra Deus. Eu falei assim, escuta, se tu que pode não vai fazer nada, então beleza. Sentada que eu não vou ficar. Pode deixar que eu, por mais que eu não tenha o poder que tu tem, mas pode deixar que eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Se tu não quer fazer, beleza. Eu não entendo por quê, mas tu não quer fazer, beleza. Eu cheguei nesse nível de falar isso pra Deus, deixa comigo. E lógico, obviamente, que eu tive que retroceder, né?
Pedi perdão e falei, Deus, sou muito ignorante, me perdoa, porque eu falo umas coisas que não, sem noção, né? Na minha pequenez, falar isso deixa comigo, não, obviamente não rolou. E aí eu retrocedi e agora tá na mão de Deus de novo. Imagina se o seu filho falasse isso pra você. O que ia acontecer? Primeiro, você ia achar super bonitinho. O pai e a mãe não deixa de ter um orgulho, falar, nossa, que personalidade, né? Ele ficou orgulhoso de você. Mas você amarrou a mão dele naquele momento para fazer alguma coisa. Hoje você acordou sem fé. Hoje eu não vou fazer milagre nenhum. Ela não vai melhorar nada. Hoje ela acordou, já pegou, já ouviu uma música, já entendeu, já fez um estudo, já fez uma oração. Hoje eu vou fazer alguma coisa. Ele não é um juiz julgando a gente e dando recompensas conforme os méritos. Até porque mérito diante dele a gente não tem nenhum. Eu acredito nessas bobagens, assim, que Deus seja seu papai e falou, minha filha, ele é forte. Não é assim que funciona, mas eu não deixo de estar orgulhoso de você, filho. Eu acredito que tenha esse grau de intimidade com ele. É senhor, mas é papai. E por outro lado, é papai, mas é senhor. Aquela história que a gente aprende quando a gente tem filho. Você não é amigo do seu filho, você é pai, você é mãe. É a coisa mais íntima do mundo, mas tem uma autoridade para ser colocada. E eu acredito que Deus é assim com a gente. A fé da criança que a gente tem que ter é justamente o acreditar sem explicação. Porque, primeiro, né, eu sou a pessoa que mais defende a medicina, eu sou profissional de saúde, de nutrição, mas é assim, o milagre só ganha esse nome porque ele desafiou a lógica. Então, diante de uma palavra de lógica contrária, você tem que pensar, eu estou buscando um milagre para desafiar a lógica, para ficar na lógica. Fiquei resfriado, tomo vitamina, acabo resfriado, não é milagre. Eu até acho que seja, porque um dia Deus deu inteligência para quem fez isso. Mas não é milagre. O milagre, ele desafia a lógica por princípio. Eu quero o contrário da realidade. Eu preciso de um milagre. Um Deus que eu entendesse seria pequeno demais. Eu já acho uma ousadia querer saber que o tumor sumiu porque os átomos se reagruparam e deixaram de ser isso por uma energia que eu acessei. Já é ousado demais eu querer entender Deus. Eu não entendo nem como é que funciona o motor do meu carro. Um Deus que eu pudesse entender caberia na palma da minha mão. É como seu filho, que está aí chorando do lado, entender você. Filho, eu estou aqui fazendo uma live através de computador, que é uma coisa que foi inventada para conectar pessoas que estão distantes, e ele olhando para isso, mamãe, eu só estou chorando para ganhar minha comida. E a gente é assim diante de Deus, querer entender ele, melhor confiar do que entender, né? Com certeza. A tendência humana é buscar explicação. E as religiões, às vezes, elas se separam conforme cada um encontra uma explicação e pessoas que acreditam naquela explicação. Eu tenho um amigo que fala uma coisa muito legal, o Ricardo. Ele fala assim, o caminho para Deus não é pulando por cima da porta, é passando por baixo da fresta da porta. Você se diminui para chegar no caminho dele. Mas isso não te torna alguém que entende mais. Porque quanto mais longe você vai, mais você percebe que diante dele você é só uma menininha. A hora da necessidade, que é aquela hora que você pegava a pessoa ali, né? Na hora da maior necessidade. É um grande divisor de águas de você acreditar em Deus, mas não depender disso. Então, eu tinha acreditado em Deus a minha vida toda, mas eu nunca dependi disso. A partir do momento que você tem uma experiência onde o teu acreditar precisa realmente fazer com que você dependa totalmente dele ou nada feito. Quando a fé realmente precisou ser ativada porque era a minha única opção. Não falo única opção de uma forma pejorativa, como se fosse pouco. É a única opção e é a melhor. É aquilo que a gente falou em relação à medicina. É a única opção no sentido de ser a melhor para o nosso coração se direcionar. Eu não vou negar o tratamento médico, mas o meu coração não está no que o médico falou, está no que no meu pai falou. Que é o que a gente tem feito no decorrer da trajetória do Iron também. Vem a gente aqui sentado, falando de cura e cruzando os braços. Tudo que existe oportunidade e que não existe oportunidade, a gente corre atrás, dá um jeito, faz campanha, mas tudo que existe de disponível, que foi descoberto, que pode ajudar ou contribuir para o caso do Iron, a gente tem feito. Mas a gente acredita que Deus está guiando e no controle de tudo. Então, antes de fazer algo, a gente sempre ora, Deus abençoe esse tratamento novo que a gente trouxe aqui, que ele tenha a maior potência no cérebro do Iron e tudo mais. E se for da vontade de Deus que seja aquilo ali que vai fazer a diferença, vai ser, vai usar tudo que tiver. E a partir do momento que não existe mais
também a gente não precisa se preocupar com isso que não existe mais, porque daí Deus completa todas essas lacunas. Eu pensei uma coisa agora que eu vou te colocar pensando junto comigo. Tá. Não sei a resposta, só sei a pergunta. Toda a cura que Jesus fazia no momento em que ele andava como um homem pela terra, ele nunca fez a ação, ele fez a palavra. Ele curou o paralítico e falou, levante e anda. Imagina um paralítico de nascença ouve de Jesus, levante e anda. Mas ele não sabe fazer isso. A criança não precisa aprender a andar quando vai andar pela primeira vez. Imagina aquele paralítico. Existe uma biografia de Lucas, o discípulo que era médico, que é uma biografia não religiosa. É um livro imenso que fala muito sobre a medicina na época. O que isso coloca a gente entendendo, no caso do Iron? Levante e anda. E qual é a nossa busca sempre, quando a cura acontece, quando a cura é gradual, quando a cura está no meio do caminho? Qual é a nossa busca sempre? Quando a pessoa vê a mensagem bíblica de cura, ela vai entender o que eu vou dizer agora. A parte dele está feita, e está feita faz bastante tempo. Falta a nossa parte. E qual é a nossa parte? O que eu preciso mudar no meu coração? O que eu preciso fazer que eu ainda não fiz? E essa busca vai nos curando. No caso do Iron, que a gente está no meio de uma cura gradual, qual é o levante e anda? É uma ousadia de filho. Meu pai não erra. Meu pai é perfeito sempre. Ele fez a parte dele e não fez pela metade. Qual é a parte que eu ainda não fiz? Já pensou se o paralítico tivesse ficado com medo de levantar? Ele ia continuar deitado curado. E que medo de pensar que a gente não possa estar sendo isso hoje. Eu estou deitado curado. Tem um livro que fala justamente isso. Eu não vou lembrar o nome do livro. Sei que a escritora é Ellen White. E ela vai destrinchando, assim, as histórias da Bíblia. Numa dessas histórias que ela fala sobre a cura do... Eu não lembro se era do cego ou do paralítico que ela fala. Mas ela fala, assim, que naquele tempo não tinha só aquele naquela região que precisava da cura. Tinha muitos outros. E que Jesus estava disposto a curar a todos. A única diferença tinha sido a fé que o levou a ir até a Jesus e a ação, exatamente como você falou, de obedecer a palavra Cristo mesmo sem saber fazer. Então ele acreditou tanto que ele fez e a cura aconteceu. Eu creio nisso também nos dias de hoje, porque às vezes a gente é levado a perguntar, mas por que Deus curaria só o Iron? Tem tantas crianças com lesão e a gente fica olhando para arranjar desculpa, né? Aí eu olho pro meu lado e vejo um monte de coisa. Se tem várias crianças como Iron e com outras coisas precisando da ajuda divina, todos nós temos que achar para Cristo, né? Esquecer todo o resto. E ele vai atender a todos nós como o bom pai que ele é. E ele tem interesse, ele quer que a gente peça, ele quer fornecer, ele tem prazer em fazer isso, né? Isso está na raiz da minha busca da mensagem bíblica de cura. O que funciona para todo mundo conforme cada um faça o seu caminho individualmente? Essa questão de olhar para Jesus, vale a pena a gente passar um minutinho falando nisso, é a história da travessia durante a tempestade. Jesus diz assim, passemos para o outro lado. Entra todo mundo no barco, Jesus deita para dormir. E aí começa aquela tempestade. Quando aqueles pescadores, aqueles discípulos disseram, vai virar o barco, o pescador profissional disse, vai virar o barco. Não era alguém como eu que não entende nada de mar, se a onda sumir meio metro eu vou ficar com medo. Era um pescador profissional e habituado àquele mar. Então, tecnicamente, essa onda, pela altura que ela é e esse barco, pela estrutura que tem, vai virar o barco. Eles falaram isso olhando para quem? Para o tamanho da onda, para a estrutura do barco. E Jesus dormindo ali no cantinho, quem olhou para ele? Eu acho que Jesus devia estar dormindo com o olhinho aberto assim, só para ver quem era o primeiro a confiar e vir deitar do lado dele. Porque a palavra que ele tinha dado não é morramos no fundo do mar, é passemos para o outro lado. Então é exatamente o que você falou. Quem ousaria olhar para Jesus e não para a circunstância? Porque a circunstância, ela não é uma mentira. Como o diagnóstico do médico, dentro de onde a ciência alcança, não é uma mentira. O exame de imagem fotografou uma coisa palpável. É uma onda maior do que esse barco aguenta. É uma doença maior do que a medicina cura no momento em que a gente está aqui na Terra. Porém, Jesus falou, passemos para o outro lado e está deitadinho do seu lado. E a gente, nessa nossa necessidade de fazer tudo, a gente quer ir lá, tentar pegar um remo e empurrar a onda para outro lado. A gente não consegue parar no meio e deitar do lado de Jesus. E como teria sido a alegria de Jesus se algum daqueles discípulos tivesse feito isso? Mas nenhum fez. Então a gente, mais uma vez, tem que tomar cuidado. Será que Deus está bravo comigo? Hoje eu acordei sem fé. Eu chorei quando eu ouvi a médica falar, esse meu choro, se eu tivesse fé, eu teria dado um grito e talvez por ter chorado, Deus decepcionou comigo. E quem sabe pensa mesmo essas coisas. Quem sabe o futuro não se decepciona.
decepciona, né? Uma coisa impossível para Deus é se decepcionar, porque ele está olhando para você, está sabendo o que vai acontecer depois. Quando acontece, ele já sabia. A gente não pode olhar para ele como esse juiz severo. Ele é severo como um pai tem que ser, como a gente é com o filho nosso. Mas ele é amor primeiro do que tudo isso. Então, e é a própria vida. Outra coisa que tu fala também na mensagem. Se antes ele andando entre as pessoas, ele era a própria vida, hoje a gente acredita da mesma forma que ele está no meio de nós. Se a gente pede a presença dele, ele está aqui, do lado do Iron. Então ele comunicar, fornecer a própria vida pro Iron é fichinha, digamos assim. Se Jesus tivesse materializado agora e você pudesse olhar e ver ele com a mão no Iron, a quanto iria a sua fé para dizer, Jesus, faz um cérebro novo para ele agora. Jesus está aí do lado, só que ele é invisível. E aí eu creio mais que a tela que eu estou vendo no computador é branca do que Jesus está do meu lado, porque eu vejo ou não vejo. Eu conheci uma menina que era cega, tinha a Thaís lá de Miami. Ela recebeu a mensagem e pela primeira vez ela viu o rosto da mãe, o rosto do pai, o rosto do filho, Uau. o rosto do marido. E conversando com ela antes sobre Jesus, ela falou para mim assim, eu acredito mais em Jesus do que você. Sabe por quê? Porque você compara Jesus com as coisas que você viu. Eu nunca vi meu pai, eu nunca vi minha mãe, eu nunca vi meu marido, eu nunca vi meu filho, eu nunca vi Jesus. Eu falei, Thaís, quando você enxergar, você pode, por favor, conservar isso? E aí, sentada numa mesa, ela olhou, eu tô vendo ele. Eu pensei, bom, tá vendo com o coração, né? Também tô vendo ele com o coração. Ela, não, eu tô vendo ele mesmo. Aí olhou pra mãe e falou, mãe, como você é bonita. E foi uma coisa assim, que é o grande desafio da minha vida, é o grande desafio de todo mundo. Porque quando eu ver ele, mesmo sendo invisível aqui, eu vou fazer como eu faria 2000 anos atrás em Jerusalém, eu conversaria com ele. Mas que fé é essa que eu tenho, que só porque eu não estou vendo ele, eu ainda não consigo conversar com ele como se eu estivesse vendo ele? É muito difícil. Se você olhasse agora para o Iron e visse Jesus com a mão na cabeça dele, o que você diria? Olha para ele só com o coração e vê Jesus ali do lado, só com o coração. A tua fé multiplica por 1000. O que falta em mim para isso acontecer, já que nele não falta nada? Falta em mim conseguir ver ele mesmo sendo invisível. Eu acho isso a coisa mais difícil do mundo e eu acho isso a coisa que, quando for vencida, um novo universo vai se abrir. Se você entrar no hospital vendo de coração 100% como se visse com os olhos, imagina as conversas que a gente teria com ele. Você fala, você é a pessoa de mais fé que eu conheço? Eu falo, não, eu sou a pessoa de menos fé que eu conheço. Porque eu já falei para doente no hospital, levanta da maca e sai correndo, e a pessoa levantou. Pega a sua mão e vem em direção ao meu nariz para alguém que era cego até um minuto antes. E como é que mesmo assim eu continuo tendo essas barreiras? Muito grande, eu falo isso assim numa entrevista pública, não tem nenhum super-herói aqui, não tenho o enviado de Deus, eu tenho mais dificuldade que você, mas a mensagem bíblica de cura para te levar eu tenho. Quem sabe você não pega de onde eu aprendi e leva mais longe do que eu. Incrível. Saber uma coisa que vocês dois mencionaram em alguns momentos aí sobre tipos de cura. A Julie falou, eu acredito que seja esse o tipo de cura que esteja acontecendo aqui em casa, e daí você também mencionou sobre o processo, se é uma cura que é imediata, se é uma cura que está em processo. Existe isso? Existe uma lista de tipos de cura? Existe por experiência. No começo eu achava assim, uma doença simples é curada fácil, uma doença complicada é curada difícil. Claro que não, né? Para Deus não faz diferença, faz pra gente. Mas aí eu passei por situações assim. Eu tenho um amigo que tinha insônia, levou quase 1 ano para conseguir ser curado. No vídeo da mensagem bíblica de cura, a gente mostra, com fotos, inclusive, e detalhes, a história da cura da Sabrina, uma menina de 15 anos com câncer no pulmão, nos ossos, óbito assinado, 2 horas em coma na Santa Casa aqui de São Paulo. E ela acordou curada sem câncer nenhum. Sabrina hoje tem 19 e está casada. Era muito complicada a situação dela na medicina e era muito simples a insônia do meu amigo. Então não tem a ver com o tipo de doença. Eu dou um exemplo num dos e-books que fala sobre isso, sobre cura gradual, como conquistar o próximo nível, que é assim. Imagina uma pessoa que faz um exame para HIV e o exame dá positivo. No momento em que ela olha para aquele exame, todo o ser dela fica doente. O pensamento dela, a partir dali, só vai pensar em AIDS. As emoções dela, a partir dali, só vão ter medo de AIDS. O assunto dela vai ser AIDS. E o corpo dela tem um vírus que foi detectado pelo exame. A cura completa é a cura do pensamento, das emoções,
através do espírito. O espírito fica doente se você acreditar que Deus te mandou a doença para castigar. E aí como é que você vai chamar de pai um malvado como esse? Então o seu espírito adoece, foi uma decisão que você passou, né, Júlia, naquele momento. E o seu corpo adoece. O que é a cura total? O meu corpo está curado, as minhas emoções estão curadas, meus pensamentos estão curados e o meu espírito está curado. Essa é a cura total. Qual é a cura gradual? Imagina só um exemplo real da Bruna, que é a menina que foi curada de esclerose múltipla e colocou o vídeo da mensagem bíblica de cura no canal dela. Ela mora no Paraguai hoje. A Bruna Pignoni, ela vai assistir isso e ela sabe que a gente tem essa conversa bem abertamente. A Bruna tinha esclerose múltipla, ela andava arrastando a perna porque ela não tinha o controle para dobrar o joelho e ela não levantava o braço direito. Ela veio do Paraguai para cá para procurar um médico e ela é amiga de uma filhadinha minha e eu fui parar na casa dela. E aí a Bruna recebeu a mensagem de cura, eu falei, Bruna, levanta o braço que você não conseguia levantar. Ela levantou. Bruna, anda levantando os joelhos que você não conseguia e ela conseguiu. Bruna, você falou que você gostava de fazer Cooper, faz 2 anos que você não corre, tem uma praça ali na frente. Sai correndo! Ela deu umas 10 voltas na praça correndo. E chegou cansada, suada, com o sorriso de uma orelha na outra. Sabe o que ela me falou? Tô com medo de dormir. Será que amanhã, quando eu acordar, minha perna ainda vai estar funcionando? Olha a cura gradual. O corpo foi curado, a maior evidência que a gente espera tanto. E a mente ainda estava com esclerose múltipla, pelo medo que foi gerado por tudo que a gente ouve falar sobre essa doença. 2 anos depois de muita conversa, de muitas coisas, ela é totalmente curada, vive uma vida normal. Era uma cura gradual, mesmo a perna funcionando. Eu interpreto a cura gradual assim. Fé vê o invisível. O visível a gente vê, é fato. Quando as pessoas recebem a mensagem e ainda vão fazer um exame para saber se o câncer sumiu, eu sempre digo isso. Agradecer depois é fato. Agradecer antes é fé. Eu ponho o pé, depois Deus põe o chão, ou nas cordas, como você falou. Você coloca um grão embaixo da terra. Você sabe que semente funciona, mas você continua olhando para uma terra sem nada. Aí nasce um brotinho. Aí esse brotinho vira uma plantinha. Aí essa plantinha dá fruto que vai ter semente para criar outra planta. Então eu recebi a mensagem. Aquilo está plantado no meu coração. Talvez já apareceu algum fruto material palpável. Eu não enxergava e estou enxergando, eu tinha uma dor que parou, talvez não. Mas você continua regando com fé e gratidão. Sim. Gratidão por aquilo. O Iron, desde que ele nasceu, o grande problema foi ele não ter respirado. E ele nunca tinha respirado sozinho, ele respirava através de ventilação mecânica. E quando o Iron fez 2 aninhos, ele passou a respirar sozinho, pela primeira vez na vida. Os bebês respiram quando nascem e o Iron respirou pela primeira vez com 2 aninhos de vida. O maior milagre, acho que, da vida do Iron, da nossa vida, foi isso. E não tem como não ter sido a mão de Deus. Já não é o que a lógica previa, Também ainda não é aquela árvore que é ele adolescente, criança, adulto, não sei, contando a própria história para pessoas iguais. Já pensou ouvir essa história de alguém que passou por isso? E tem um cara, viu? Agora que você falou, legal a gente indicar, vou indicar o vídeo dele também. Tem um cara que ele faz direito hoje, cursa direito, e ele, na infância, ele teve paralisia cerebral, e a história dele é incrível, da cura dele. Olha só que legal. Os pais não acreditavam, os irmãos não acreditavam, ele não tem lembranças nenhuma dessa fase, porque ele fala que o cérebro não funcionava de tal forma que é uma parte apagada até uma certa idade. E aí a avó dele acreditou. Ele falou que ele conseguia se arrastar. Ele tinha um pouco o movimento dos braços, não das pernas, e ele se arrastava pela casa. Toda a comunidade tinha vergonha, porque os irmãos iam para a escola e tudo mais, e ele era o que se arrastava, comia poeira da casa. A avó dele acreditou e começou a ir frequentemente na casa dele só para orar por ele. E ela falava para ele, esse menino vai ser um grande homem. E falava para a mãe dele. E antes mesmo de acontecer alguma coisa, ela falava, leva ele para a escola, por que os outros estão indo para a escola e ele não? É para ele ir para a escola também. E aí a filha dela falava, mas mãe, olha a condição dele, não sei o quê. É pra ele ir pra escola, ele precisa aprender tudo que os outros estão aprendendo. E aí ele começou a ir pra escola e ele conta a experiência. Não vou dar mais spoilers, mas ele conta a partir do momento que ele começou a ver e a se entender por gente, olhar as imagens, entender o que estava acontecendo ao redor, que até então ele não entendia o que acontecia ao redor. Que legal. E hoje o cara tá aí, cursando direito. Gente, eu quero ressaltar que esse vídeo, ele não é o vídeo da mensagem completa da cura bíblica. Nós vamos deixar aí na descrição, como o João Marcelo já falou, mas
Mas esse é um vídeo para você entender todo esse processo, para você entender um pouquinho mais. Se você nunca tinha escutado falar sobre isso, agora você já sabe como é e você pode ir direto no link que a gente vai colocar. João, você tem um apelo final para deixar para as pessoas que estão aqui, quem sabe alguém que está precisando nesse momento da cura bíblica, você tem um apelo, alguma mensagem para deixar para essa pessoa? Se você está precisando de uma cura, eu te ofereço o melhor de mim, assim como as meninas estão oferecendo o melhor delas. Entra no link da mensagem bíblica de cura, mais uma vez com esse compromisso que não vai questionar sua religião, não vai te pedir dinheiro, nada. Abre o teu coração durante 1 hora, recebe essa mensagem com a sua inteligência, por você ou por alguém que você ama e está doente. Assiste esse vídeo. É o melhor de mim, é a razão da minha vida, entre tantas coisas, é levar essa mensagem para pelo menos mais uma pessoa. E aí você conta para as meninas aqui no canal o que aconteceu. Sim. Não para exaltar ninguém, para exaltar o autor da mensagem. Se você tem vontade de encontrar pessoas doentes e levar esperança e levar fé para elas, há alguns anos eu publiquei um livro ensinando isso. Como é que você faz para que você possa aprender os bastidores? Como é que é essa história de orar por telefone? Eu publiquei isso daqui, ó. 33 chaves para ativar o dom de cura na sua vida. Eu mandei um de presente para a Julie, que ainda não chegou pelo correio. E eu mandei mais 2 livros como esses para serem sorteados. Você comenta, eu quero, ou nos comentários do YouTube ou do Instagram. Perfeito. E ao comentar, eu quero, o seu nome está no sorteio. As meninas vão fazer. Se você não ganhar o sorteio, fala com a gente. Esse livro não é um produto para venda. Vai acabar chegando um até você também. Para você. Se você realmente quer, esse livro foi escrito para você ler. Sim. Tenta ganhar no sorteio. É legal participar, mostrar que o canal está dando certo, que as pessoas estão se motivando. Mas se você não ganhar e quiser muito, fala com a Julie, fala com a Jenny, que a gente vai fazer um livro desse chegar até você, tá bom? É isso aí. Eu me despeço dizendo isso. Gratidão. Vamos levar essa corrente além. Cura é a coisa mais linda do mundo para quem está doente. Sim. É a coisa mais linda que existe. Eu quero que aconteça com você. Amém. Amém. Amigo, obrigada por essa tua missão de vida, o quanto que tu diferença na nossa vida, e continua fazendo diferença na vida de muita gente. Só gratidão. A Deus em primeiro lugar e que tu continue sendo esse carteiro abençoado. Você já engajou a gente nessa missão. Vocês já estão sendo, né? Pessoas assistindo esse vídeo que eu nunca conheceria ou que talvez nunca me conhecessem. Sim, esse vídeo passa a ser algo das mídias da mensagem bíblica de cura. Obrigada pela conversa de hoje. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Emocionante também. Nosso desejo é que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas possível. Um abração em cada um de vocês. Abraço, Júlia. Abraço, João. E até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Jesus. Fiquem com Deus. Tchau.